Meus irmãos e meus amigos, boa tarde, boa noite. Nós temos aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, dos versículos 25 a 27, promessa e recomendação. Uma promessa de renovação do nosso espírito, uma regeneração e o companheirismo para toda a nossa vida cristã, do Espírito de Deus. O texto menciona o nosso espírito e o segundo espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de todo homem e mulher cristão realmente convertido, realmente cristão. O que é o homem ou a mulher realmente cristão? É aquele que confessa a obra redentora de Jesus na cruz, aceita Jesus como holocausto perfeito, como propiciação pelos seus pecados e atribui a sua salvação, a sua vida eterna, a sua novidade de vida à atuação soberana do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz por obra expiatória, e ao Espírito Santo de Deus que atua conjuntamente com o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o texto, Ezequiel 36, a partir do versículo 25: Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Aspergirei água pura sobre vós. Não se trata de batismo nas águas, se trata da palavra de Deus e da atuação do Espírito. Se trata de uma limpeza, do chamado lavar da regeneração, por atuação do Espírito Santo de Deus em cada homem, limpando ele de toda a imundície e de todo ídolo, porque nós não temos ídolos apenas de pedra e ídolos de madeira, não. Existem ídolos humanos, existem muitas coisas na nossa vida que são verdadeiros ídolos, que nos separam da nossa família, que nos separam do Evangelho, que nos separam do amor de Deus. A promessa através do profeta Ezequiel é que nós seremos lavados de toda a nossa imundície e de toda a nossa idolatria, no sentido mais amplo que a palavra possa ter. Dar-vos-ei coração novo, quer dizer, novos sentimentos. Ele está falando aí da alma, ele está falando das emoções, do modo como nós reagimos, como nós interagimos, porque não é somente ligado ao espírito, mas também aos nossos componentes que precisam ser submetidos à vontade de Deus. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Quer dizer, ele não vai tirar o nosso espírito, jogar fora e colocar outro espírito. Não. Aquele mesmo espírito que antes servia às iniquidades, à sensualidade e ao erro e ao pecado, agora ele vai ser um espírito novo. Um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, o coração insensível, e vos darei o coração de carne, um coração que pulsa, um coração com boas emoções. Porém, dentro de vós o meu espírito, com E maiúsculo. Aqui existe a promessa
de dois espíritos, um espírito novo e o Espírito de Deus. Então todo homem e toda mulher cristão tem um espírito renovado, um espírito novo e o Espírito Santo de Deus que nele habita. Por isso nós dizemos que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Nós temos aqui uma ação soberana de Deus que é necessária à nossa salvação, à nossa regeneração, à nossa conversão verdadeira. Não se trata de um treinamento, de um condicionamento, de um ensinamento, não se trata de um condicionamento psicológico, nada disso. Trata-se de renovação, reestruturação seria a melhor palavra. Uma reestruturação do nosso espírito, fazendo que esse nosso espírito deixe de ser um espírito voltado às coisas da carne, às coisas mundanas, e passe a ser um espírito direcionado para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. E há a promessa que o Espírito de Deus habite juntamente com esse novo espírito, o nosso espírito. Então, há dentro de nós dois espíritos, o nosso espírito novo e o Espírito de Deus. E desse trabalho conjunto, desse trabalho sinérgico, vai vir a nossa performance, o nosso desempenho como homens e como mulheres cristãos. Mas por que o comportamento cristão é muitas vezes diversificado de um para outro? É porque nós não deixamos que o Espírito de Deus atue plenamente no nosso espírito. O nosso espírito pode estar, no caso, regenerado, reestruturado. Nós temos um espírito novo e nós temos dentro de nós o Espírito de Deus, mas nós mesmos não correspondemos muitas vezes devidamente à vontade soberana, à vontade precípua do Espírito de Deus. Porque nesse momento em que nós temos uma vida cristã, nós precisamos desenvolver essa vida cristã, dar um dinamismo, dar uma santidade a essa vida cristã. E o Espírito Santo não vai substituir o nosso espírito, ele vai estar junto do nosso espírito, nos exortando e nos capacitando, nos fortalecendo. E cabe a cada homem, através da oração, da santificação, da devoção, da palavra revelada, a atuação maior ou menor do Espírito de Deus nesse Espírito novo. Vamos dar algumas características de um Espírito novo. Eu separei aqui 7 exemplos. Um Espírito novo é um Espírito liberto. Sim. Quando o Espírito de Deus age sobre o Espírito do homem ou da mulher cristão, ele nunca se torna cativo, ele se torna sempre liberto. Muitos que eram cativos do mundo e de suas inverdades, no Senhor, no Espírito de Deus, são libertos. Uma primeira característica aqui de um espírito novo é que ele é um espírito liberto. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Mistério? Não tem mistério nenhum. Já foi revelado. É Jesus Cristo, Senhor e soberano. É Jesus Cristo, autor e consumador de nossa salvação,
autor e consumador de nossa vida eterna, por expiação perfeita e perpétua na cruz do Calvário, quando ele entregou-se em holocausto perfeito, em expiação, em propiciação perfeita pelos nossos pecados. Não foi pelos seus ensinamentos. Os seus ensinamentos vão entrar depois para o nosso aprimoramento. Mas o autor e consumador de nossa fé, de nossa salvação e de nossa vida eterna se fez por expiação perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a verdade que liberta. Quem não crer, quem não incorporar essa verdade no seu entendimento, continuará a ter um espírito, mas não um espírito novo e não um espírito liberto. Em segundo lugar, um espírito novo é sempre um espírito renovado, renovado no Senhor, renovado na palavra. Renovado, o melhor sentido aí seria de reestruturado, regenerado, em novidade de vida, vivendo novos conceitos, vivendo uma nova vida espiritual. E não apenas uma nova vida espiritual, uma nova vida familiar, uma nova vida congregacional, uma nova vida social. Porque nós temos que ser exemplo para o mundo. Todo espírito novo, conforme Ezequiel, ele é um espírito renovado. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, afirma: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Um espírito novo, em sinergismo com o Espírito Santo de Deus dentro de nós, ele faz com que nos renovemos todos os dias. Não é apenas domingo, não. Não é apenas dentro das congregações. É em todos os momentos de nossa vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O terceiro exemplo que nós temos do que acontece com o espírito novo. Ele é um espírito compromissado. Muitas pessoas, antes da sua conversão, eram compromissados com o pecado, com a ignorância, com as inverdades, com a sensualidade e até mesmo com a violência. A violência em todos os sentidos. Mas a partir do momento em que água pura é aspergida sobre nós, nós temos um espírito novo, e o espírito novo é sempre no Senhor um espírito compromissado. Compromissado não mais com o erro, mas compromissado com Deus. Compromissado com o Espírito Santo de Deus. Compromissado com as Escrituras Sagradas. Compromissados com a nossa vida perante Deus. Compromisso também com a sociedade, representando a vontade de Deus para essa sociedade. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, diz o apóstolo Paulo: porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz. Andais como filhos da luz. O nosso compromisso agora é não mais andar em trevas, mas andarmos como os filhos da luz. Em quarto lugar, um espírito novo é um espírito esclarecido. Esclarecido pela revelação que vem pela palavra e pelo próprio Espírito de Deus que habita em nós. Não é nenhum raciocínio, não é nenhum cálculo matemático, não é nada filosófico, não é nada racional, é revelação, é entendimento espiritual. São coisas que se discernem espiritualmente.
e que chegam até nós espiritualmente. Um espírito novo é sempre um espírito esclarecido em todas as coisas. Fulano de tal é nota 10 na congregação. É nota 8 como esposo, é nota 7 como pai, é nota 4 como funcionário. Ele não compreendeu. Ele não foi esclarecido nem pela palavra, nem pelo Espírito, o que o Espírito novo deve exibir. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, porque em tudo aí é tudo mesmo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Não adianta fazer força e usar maquininha de calcular. É revelação mesmo. É revelação de espírito a espírito, de palavra ao nosso espírito. Todo espírito novo é um espírito esclarecido em todas as coisas. É um espírito que sabe discernir o que é pertinente a Deus e o que é pertinente a Satanás. Em quinto lugar, um espírito novo, conforme fala o profeta Ezequiel, é um espírito destemido. Sim, o destemor. Muita gente pensa que para ser um bom cristão tem que ser tímido, calado e submisso. É justamente isso que Satanás quer, mas é justamente isso que o Espírito Santo de Deus não quer. Ele quer você liberto, compromissado e destemido. Porque é preciso destemor para nós vencermos a carne, os preceitos e as imposições da lei, as heresias, as tentações desse mundo, tudo que é profano é lançado como dardo contra o povo de Deus, especialmente o povo de Deus. E nós temos que ter destemor para pregarmos a palavra, para fazermos avançar o Evangelho e para nos fortalecermos contra as forças e as investidas do mal. Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 14, diz: E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiantemente, sem temor. A palavra de Deus, confiantemente, sem temor. Ou seja, destemidamente, com destemor. É esse destemor que nós cristãos precisamos mais. Não é, digamos, agressividade. Não é nada disso. Não é, digamos, arrogância. Nada disso. É mansidão com destemor. Quem tem o Espírito de Deus sabe conciliar as coisas que eu estou falando. Em sexto lugar, um espírito novo é um espírito precavido. Um espírito precavido para preservar a nossa santidade perante Deus, a nossa garantia de vida eterna, o nosso testemunho perante o mundo. Ele é precavido contra todas as heresias e as doutrinas de homens e as doutrinas de espíritos. O Espírito de Deus, quando renova o nosso espírito, esse espírito se torna também um espírito precavido. Precavido contra tudo aquilo que é contra Deus e contra tudo aquilo que é abominável. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo
Vamos repetir: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É a precaução de não nos deixarmos contaminar com as imundícies desse mundo, que muitas vezes se apresentam de maneira furtiva e até mesmo elegante, mas são manifestações das trevas, ardilosas e disfarçadas, cheias até de boas obras, mas nós que temos um espírito novo e também precavido, nós não somos presas dessas falácias. E em último lugar, em sétimo lugar, o espírito novo é um espírito voluntarioso. Voluntarioso. É um espírito afável, bom, dedicado às boas obras. As boas obras legítimas, as boas obras que Deus preparou para que nelas andássemos. Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 9, afirma: e não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Temos aqui apenas 7 exemplos, poderíamos citar muitos outros exemplos, que são características do espírito novo. O espírito regenerado, restaurado, reconciliado com Deus, o espírito que anda em novidade de vida, nascido do alto, nascido de Deus, e que vai conviver esse espírito novo com o Espírito de Deus que habitará em nós, o Espírito Santo de Deus, nos exortando, nos capacitando, nos fortalecendo, nos ensinando, nos protegendo também. Agora, cabe a cada um de nós responder devidamente às solicitações do Espírito Santo de Deus, porque para isso nós temos um espírito novo, um espírito afeito ao Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você, medite bem nesse texto de Ezequiel. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.